noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro admite pela primeira vez que a proposta da reforma da Previdência pode mudar. PIB do Brasil cresceu apenas 1,1% no ano passado. O autoproclamado presidente da Venezuela se reúne com Bolsonaro. Juan Guaidó pede apoio para a realização de uma nova eleição no país vizinho. Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, é condenado a 27 anos de cadeia. O ex-diretor da Dersa, ligado ao PSDB, é acusado de fraude e formação de cartel no Rodoanel. Mais violência em São Paulo. Câmeras de segurança registram troca de tiros entre um comerciante e assaltantes. O Ministério da Educação recuou novamente. Desta vez, da decisão de pedir vídeos de alunos cantando o hino nacional. Segundo o MEC, a decisão foi tomada por questões técnicas de armazenamento e de segurança. Na primeira versão do pedido enviado às escolas, o ministro Ricardo Vélez havia pedido que os representantes dos colégios filmassem as crianças cantando o hino e não mencionou explicitamente a necessidade de autorização dos pais ou responsáveis, uma exigência prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, Vélez admitiu o erro e enviou outra mensagem com o pedido de autorização prévia de filmagem. Mas agora o ministro abriu mão de vez da ideia. O economista Roberto de Oliveira Campos Neto tomou posse como presidente do Banco Central. A cerimônia foi privada e ocorreu no Palácio do Planalto. Neto teve o nome aprovado pelo Senado na última terça-feira. O engenheiro civil e empresário do setor de construção, Paulo Afonso Ferreira, foi escolhido presidente interino da Confederação Nacional da Indústria, em uma reunião com 25 integrantes de federações industriais de todo o país. Ferreira ficará no cargo enquanto durar o afastamento temporário de Robson Andrade. Na semana passada, Andrade foi alvo da Operação Fantoche da Polícia Federal. Chegou a ser preso e acabou liberado no mesmo dia. Ele é um dos investigados por supostas fraudes em convênios do Ministério do Turismo e entidades do chamado Sistema S. O presidente Jair Bolsonaro admitiu pela primeira vez que a proposta da reforma da Previdência tem espaço para mudanças. Ele também negou que os filhos dele tenham influência no governo. As declarações foram feitas em um encontro com alguns jornalistas no Palácio do Planalto. O repórter Mauro Taliaferri, da Rede TV, participou do bate-papo. Jair Bolsonaro recebeu um grupo de 11 jornalistas para uma conversa que durou cerca de 1h30. O presidente estava bem disposto e bem-humorado e começou ressaltando a importância da imprensa. Depois, sem gravar, Bolsonaro respondeu a todas as perguntas que fizemos. Veja quais foram os principais temas abordados. Reforma da Previdência. O presidente disse que há espaço para negociar com o Congresso e que o texto tem gorduras a serem cortadas sem desfigurar a proposta. São elas: reduzir a idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 62 para 60 anos e também para a concessão do benefício de prestação continuada fixada em 70 anos. Também baixar o tempo mínimo de contribuição do trabalhador rural e subir de 60% para 70% a pensão pela morte de segurado aposentado. Bolsonaro também afirmou que vai participar mais ativamente da comunicação em prol da reforma para ajudar a convencer os parlamentares e a população e que o governo vai fazer um esforço de combate às notícias falsas nas redes sociais. Para o presidente, se a reforma não for aprovada, será o caos total. Embaixada brasileira em Israel. Promessa de campanha, a mudança da embaixada para Jerusalém está, nas palavras do presidente, em banho-maria. Bolsonaro declarou que vai tratar essa possibilidade com muito tato. Venezuela. O presidente disse que o Brasil seguirá a resolução do Grupo de Lima na busca de uma solução pacífica e que, se Nicolás Maduro quiser dialogar sobre a convocação de eleições democráticas, Bolsonaro aceita conversar com ele. Relação com os ministros.
O presidente contou que sempre conversa com os ministros por telefone, dá sugestões, faz cobranças e pede para falarem menos. Disse que o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, foi inocente ao solicitar a filmagem de estudantes cantando o hino nacional. Interferência dos filhos. Bolsonaro afirmou: nenhum filho meu manda no governo. E disse que passou a filtrar as publicações de Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Sobre os primeiros 2 meses no cargo, Bolsonaro afirmou que encara a presidência como uma missão e que está feliz por servir o país. E pediu que a população acredite no Brasil. É bom quando um presidente da República resolve conversar com os jornalistas, transmitindo à população as suas posições e opiniões. Melhor seria ele falar diretamente, mas vamos esperar, claro que isso vai acontecer. Os partidos abatidos pela Operação Lava Jato querem voltar a tomar as rédeas do Congresso e conduzir a tramitação da reforma da Previdência. Pelo jeito, o governo está desistindo das tais bancadas temáticas, da bala, da saúde, etc., para formar a sua base de apoio. E aí devem entrar em cena os políticos profissionais e seus métodos nem sempre angelicais. A crítica que essa gente faz é que o governo reluta em abrir mão das promessas de pureza de seu discurso eleitoral para se lançar, segundo eles, ao tradicional e necessário, segundo eles, toma lá, dá cá. Subiu para 186 o número de mortes confirmadas na tragédia provocada pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Um dos corpos localizados nas últimas horas é de um bebê. Nós vamos ao vivo a Belo Horizonte conversar com o repórter Rodrigo Cabral agora. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Infelizmente, o corpo do pequeno Heitor, de apenas 1 ano e 6 meses, está entre os corpos que foram identificados de ontem para hoje. Como você disse, o número de mortes confirmadas no rompimento da barragem da Vale subiu para 186. Nós acompanhamos com exclusividade o drama da mãe do Heitor quando ela recebeu alta do hospital. A Paloma aparece em um vídeo sendo resgatada no meio da lama com a ajuda de uma corda. O marido dela, Robson, e a irmã, Pamela, de 13 anos, também morreram na tragédia. 122 pessoas seguem desaparecidas. Já os 8 funcionários da Vale que conseguiram um habeas corpus para deixar a cadeia seguem detidos em presídios de segurança máxima na Grande Belo Horizonte. De acordo com o advogado de defesa, todos vão deixar a cadeia ainda nesta noite. E hoje, moradores e comerciantes de um dos destinos turísticos mais procurados no Carnaval de BH fizeram um protesto. Parte do distrito está interditado por causa do risco de rompimento de uma barragem da Vale. Vamos ver na reportagem. Cercada pela Mata Atlântica e cachoeiras, essa pousada fica em um dos roteiros turísticos mais procurados da Grande Belo Horizonte. Por aqui já estava tudo preparado para o carnaval. Todas as nossas reservas, todas as hospedagens, todos os hóspedes cancelaram nossas reservas. E já tinha fechado 100%. E agora não tem um que está reservado, todas canceladas. Mas a pousada fica justamente em Macacos, região ameaçada por uma barragem da Vale. Há 2 semanas, parte do distrito foi evacuado às pressas, deixando um rastro de prejuízos e incertezas. Parou a cidade, movimentos, turistas sumiram, né? Geralmente o carnaval aqui fica legal, um movimento bacana, muita gente de fora e agora... Tristeza para o seu Carlos, famoso pelas balas artesanais que vendia para todo o país. Obrigado a parar a produção da fábrica, ele já dispensou os funcionários. O nosso chão foi tirado. Eu fui impedido, eu estou parado de trabalhar, não consigo trabalhar, eu vivo disso aqui. A poucos quilômetros dali, em Rio Acima, uma outra barragem cheia de rejeitos altamente tóxicos foi alvo de fiscalização. O local foi abandonado há 7 anos por uma empresa de mineração da Austrália, que explorava ouro na região e faliu. O risco de uma nova tragédia
assustou essa promotora. O ambiente tétrico, absolutamente inóspito, ainda tem esse efeito reflexo de não saber se a sua saúde ou se seus filhos vão sobreviver no dia de amanhã. Isso é impensável. Moradores e comerciantes afetados pela tragédia protestaram. Nos deu uma posição contra a estabilidade da barragem, para que a gente possa apaziguar a todos aqueles que aqui frequentavam, que tenham segurança de voltar a frequentar e que a gente possa abraçar a todos novamente. Apesar do lucro de mais de 25 bilhões de reais, o presidente da Petrobras afirmou hoje que a empresa só vai se recuperar totalmente em 4 anos. O lucro de 25 bilhões 779 milhões de reais é o maior desde 2011. Mas, para Roberto Castelo Branco, presidente da estatal, este é só o começo da recuperação. A Petrobras teve 4 anos de prejuízos depois de virar alvo da Operação Lava Jato. Ficamos muito felizes, eu acho que é o resultado do esforço de todos na companhia. E isso motiva mais ainda as pessoas a continuarem a buscar resultados muito melhores. Castelo Branco também falou sobre o programa de demissão voluntária da empresa, que está em fase de estudo. Segundo ele, a medida visa reduzir custos, mas não existe relação com o fechamento do escritório da Petrobras em São Paulo, onde 655 funcionários trabalham. Quanto ao programa de incentivar a demissão voluntária, não é dirigido àqueles que trabalham na Avenida Paulista, é dirigido a todos que trabalham na Petrobras. É uma decisão voluntária das pessoas. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu apenas 1,1% em 2018, de acordo com dados do IBGE, e somou 6 trilhões e 800 bilhões de reais. O resultado é o mesmo de 2017. O melhor desempenho do PIB em 2018 foi no setor de serviços, que cresceu 1,3%. Infelizmente, um PIBinho repetiu o 1,1% do PIB pífio do ano passado. Vamos ver se a reforma da Previdência é aprovada, isso é básico, e se o Brasil, a partir daí, com outras medidas, é claro, volta a crescer de fato. O maior crescimento do PIB no mundo coube, veja só, a Índia, com 7,4%, seguida da China, com 6,6%. Os Estados Unidos cresceram 2,9%. Mas 2,9% sobre o PIBão americano é outra coisa. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, participa de um jantar no Itamaraty esta noite. Mais cedo, ele se reuniu com o presidente Bolsonaro. Guaidó veio pedir apoio para a realização de uma nova eleição na Venezuela. Juan Guaidó veio da Colômbia e chegou a Brasília no início da madrugada. Pela manhã, ele foi recebido por representantes de mais de 20 países na Embaixada da União Europeia. O encontro com o presidente Jair Bolsonaro foi no início da tarde, no Palácio do Planalto. Depois de cerca de 40 minutos de reunião, os dois deram uma declaração à imprensa. Guaidó afirmou que vai continuar lutando por eleições livres e pela entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Ele classificou como um marco histórico o encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Esta reunião, este encontro é para resgatar um relacionamento positivo que beneficia o nosso povo, não uma empresa, um pequeno grupo político. Que beneficia a nossa gente. Bolsonaro criticou a esquerda e disse que o Brasil também é responsável pela situação da Venezuela. Faço uma meia-culpa aqui, que 2 ex-presidentes do Brasil tiveram parte, ou foram em parte responsáveis pelo que vem acontecendo na Venezuela hoje em dia. Essa esquerda, como você disse lá em cima agora há pouco, gosta tanto de pobres que acabou multiplicando-os. E a igualdade buscada por eles foi por baixo. Nós, eu, Guaidó, queremos uma igualdade por cima, na prosperidade. E se prontificou a ajudar o país vizinho. Nós não pouparemos esforços dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis.
O presidente ainda chamou Guaidó de irmão. Já te chamo de irmão a partir de agora, se assim me permite. Muito obrigado por confiar no povo brasileiro. Conte conosco. Deus é brasileiro e venezuelano. Logo depois, Guaidó seguiu para o Congresso, onde foi recebido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A Comissão de Relações Exteriores vai criar um grupo para acompanhar a situação da Venezuela. Durante a visita, um servidor da Câmara dos Deputados, que se manifestou contra Guaidó, foi retirado à força pelos seguranças e carregado para o lado de fora. Amanhã, Guaidó seguirá para o Paraguai e de lá pretende retornar à Venezuela. No entanto, o caminho de volta é incerto. Como existe uma ordem judicial que proibia a saída de Guaidó do país, ele pode ser preso pelo regime de Nicolás Maduro ao tentar cruzar a fronteira. Uma das possibilidades é que ele use uma rota clandestina, mesmo caminho usado para deixar a Venezuela. Recebo ameaças pessoais, familiares e também ameaças de prisão por parte do regime Maduro. Isso não vai evitar o nosso retorno à Venezuela este final de semana, mais tardar na segunda-feira. Fim de semana, mais tardar el lunes. Como Maduro, apesar de tudo, continua firme na presidência, Guaidó é visto agora, de certa maneira, desgastado e perdido um pouco do seu capital político. Tudo indica que o Brasil tem acertado em sua estratégia em relação à crise da Venezuela. O país não aceita intervenção militar, o Brasil não aceita, já anunciou que não cede seu território para passagem de tropas estrangeiras e toma, com alguns escorregões verbais, todos os cuidados de quem tem interesses na Venezuela, que inclusive fornece eletricidade para Roraima. Com o agravamento da crise, centenas de venezuelanos tentam todos os dias recomeçar a vida no Brasil. Na rota dos estados escolhidos pelos venezuelanos está o Espírito Santo. A professora Adriana Blanco, de 50 anos, faz parte do grupo de venezuelanos que chegou ao Espírito Santo em busca de um recomeço. Em meio ao relato dos desafios enfrentados para chegar até vitória, ela tem esperança no futuro e luta por oportunidades. Eu faço faxina, fico entregando currículo. Quando já não tenho, está a coisa apertando-se, faço bolo de pote e salgo com meu filho na praia, nas praças. Sempre estou nisso. Adriana veio morar no Brasil para fazer uma cirurgia que não conseguia na Venezuela. Primeiro foi para Roraima e depois, com a ajuda de uma igreja, conseguiu vir com a família para o Espírito Santo. É através de um programa que eles têm, que se chama Maus que Ajudam. Esse programa é internacional e eles têm uma dotação de medicina, de toda quanta coisa se necessite para tragédias. Mas neste caso eles alugaram uma casa para a gente, para que a pessoa venha, mientras que a pessoa consiga um emprego e se estabiliza. E mesmo começando a vida em outro país, Adriana conta que leva uma vida mais tranquila do que possuía na Venezuela. Estou muito agradecida do povo capixaba porque outras pessoas que nem nos conhecem falam com a gente na rua quando escutam meu sotaque e eles perguntam: "Oh, você de onde é?" Aí eu falo de Venezuela. Cerca de 200 mil venezuelanos deixaram o seu país de origem e vieram para o Brasil. Aproximadamente 98 mil deles se fixaram em alguma parte do país. A grande maioria no estado de Roraima. Cerca de 100 deles estão morando aqui no Espírito Santo. A possibilidade é muito grande de que eles continuem querendo sair da Venezuela para tentar a vida. Seja porque estão fugindo de perseguição política, ou seja simplesmente porque não tem um centavo para conseguir comer. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, foi condenado hoje a 27 anos de prisão, acusado de fraude no governo do PSDB em São Paulo. A sentença é da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal de São Paulo. Cabe recurso. Paulo Preto foi condenado pelos crimes de formação de cartel e fraude à licitação para favorecer empreiteiras para a construção do Rodoanel. O ex-diretor da Dersa é acusado de ser o operador de propinas do PSDB e foi denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato em agosto do ano passado. É a primeira condenação dele na Lava Jato e a primeira da operação em São Paulo.
Ele também é réu em uma outra ação na Justiça de São Paulo, que apura supostos desvios no valor de R$ 7.700.000 de indenizações que deveriam ser pagas a moradores impactados pelas obras do Rodoanel. Nesta ação, Paulo Preto responde pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. A Lava Jato está mais viva do que nunca. Paulo Preto, você vê, representava os tucanos, o PSDB, nesse condomínio, nesse mar de lama. Infelizmente, quase nenhum grande partido escapa. Por isso, boa parte dos políticos tenta minar a Lava Jato. Um comerciante foi morto após reagir a um assalto dentro do próprio estabelecimento na zona leste de São Paulo. Um dos criminosos também morreu. As câmeras de segurança do mercado registraram a ação dos bandidos. Por volta das 7 horas da noite de ontem, um dos suspeitos entra no estabelecimento sem dizer nada. Em seguida, outra pessoa aparece e anuncia o assalto. O dono do mercado, de camiseta azul, saca a arma e atira contra os bandidos, que revidam. Um cliente de casaco vermelho e a funcionária que estava no caixa saem correndo. Depois do tiroteio, o terceiro assaltante ainda volta para pegar a arma do comerciante, que ficou caído no chão. O dono do mercado, Francisco José Moraes, de 46 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo familiares, essa não foi a primeira vez que o comerciante reagiu a um assalto. Por causa da falta de segurança na região, Francisco já planejava sair de São Paulo com a família e fechar o mercado que tinha há 20 anos. Ele já foi assaltado um número de vezes, mas várias vezes mesmo. A ideia que ele teve é que eu falei, ele comprou uma arma registrada e ele foi fazer a própria segurança. O cliente que estava no mercado no momento do tiroteio também foi atingido e está internado. 2 suspeitos estão foragidos. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Não tem segurança nenhuma, nem os moradores aqui têm segurança. Foi preso hoje o médico que atirou uma pedra na cabeça de um bebê de 1 ano durante uma discussão. A criança permanece na UTI. O caso aconteceu no interior do Ceará. Alcides Muniz Filho estava em uma academia na cidade do Crato, a 500 quilômetros de Fortaleza, e não resistiu à prisão. Ele é acusado de atirar uma pedra no bebê Heitor durante uma discussão com o pai da criança no último dia 19. O menino teve traumatismo craniano. Já passou por 2 cirurgias e está em coma induzido na UTI. Emocionado, o pai do bebê gravou um depoimento em vídeo. Meu filho vai ser entubado hoje por conta dessa pedrada. Como é que pode um negócio desse? Segundo a polícia, o pai do bebê teria cobrado uma dívida do médico por serviços prestados. Os dois discutiram e a mãe do bebê, que estava com a criança no colo, tentou separar a briga. Foi quando o médico pegou uma pedra e atirou em direção ao casal, mas acertou a cabeça do bebê. Também em vídeo, o médico tentou explicar a confusão. Disse que foi atacado com uma faca. Me defendi ao máximo, com pedra, com torrão, com madeira e, infelizmente, a mãe do garoto veio apartar a briga com o garoto no braço, certo? E um desses objetos que eu joguei para me defender bateu na criança. O médico está preso e pode responder por lesão corporal gravíssima. O bebê deve ser transferido para um hospital de Fortaleza. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje um homem de 61 anos acusado de estupro. Ele é suspeito de abusar da própria enteada de apenas 12 anos. Para cumprir o mandado de prisão, os policiais vasculharam os endereços onde o acusado viveu os últimos 8 anos. Segundo a Justiça, ele teria molestado cerca de 10 crianças. No começo da tarde, os investigadores chegaram até este apartamento na zona leste de São Paulo. Sem imaginar que estava sendo monitorado, o serralheiro Valmir Espinardi, de 61 anos, foi preso em flagrante ao abrir a porta de casa. O senhor sabe que tem um mandado de prisão contra o senhor, né? Então vamos lá. A gente vai conferir a casa, o senhor pode sentar aí. Fica à vontade.
Valmir era foragido da justiça desde 2011. E alega que a ex-companheira dele que planejou tudo isso aí, o que é a estranheza é a sua quantidade de anos aí condenado, né? Nós conseguimos realizar o cumprimento deste mandado. Agora ele será apresentado à autoridade policial na divisão de capturas, no DECAD. E lá nós trataremos as medidas de polícia judiciária. Durante a prisão, ele tentou minimizar a gravidade dos crimes. Uma criança é uma criança, ela fala o que você pôr na mente dela. E a mãe é que é culpada, os pais são culpados. O serralheiro foi condenado a 75 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de aliciamento de menores, estupro de vulnerável e assédio. A maioria dos crimes cometidos na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A polícia acredita que, como ele morou os últimos anos na capital paulista, ele deve ter feito outras vítimas. O acusado nega o crime. Então ele começou com a enteada, que se tem conhecimento, foi passando para as amigas, vizinhas, sempre na média de 6, 7, 8 anos eram as vítimas à época dos fatos. Quando a primeira denuncia e vai dando o nome de outras, as outras também, as mães, os pais, começam a ir para a delegacia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, veja só, o consultor de segurança do governador Wilson Witzel. Ele é acusado de extorquir comerciantes em situação irregular e chegou a se candidatar à Câmara dos Deputados pelo partido de Witzel, o PSC. O atirador de elite e instrutor de tiro Flávio Paca Castelo Branco foi preso em casa, na zona sul do Rio. No local, os policiais apreenderam documentos, armas e munições. À tarde, o governador Wilson Witzel disse que foi colega de faculdade de Flávio e negou que ele seja consultor de segurança do governo. Eu não preciso de consultor de segurança. Eu sou professor de direito penal, eu sempre trabalhei para poder estabelecer a minha política pública de segurança, juntamente com outros acadêmicos, ouvindo sim pessoas que já trabalharam na segurança pública e construímos assim um projeto de segurança pública, mas ele não é meu consultor. Flávio Paca disputou a eleição do ano passado para deputado federal pelo mesmo partido de Wilson Witzel. Segundo o governador do Rio, Flávio e outros candidatos do PSC só tiveram as candidaturas aprovadas depois de uma consulta de antecedentes criminais. O policial Flávio Paca também já recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio, em 2005, depois que ele participou de uma ação que acabou com a morte do chefe do tráfico na Rocinha na época. Na operação de hoje, outros 3 mandados de prisão foram expedidos. Esta foi a terceira fase da Operação Quarto Elemento, que investiga extorsões feitas por policiais contra comerciantes em situação irregular. Segundo a polícia, o grupo que foi alvo na operação de hoje cobrou R$10 mil de um mecânico que tinha ligações ilegais de água e luz na oficina. Até agora, 48 pessoas, entre policiais, bombeiros, agentes penitenciários e informantes, foram presos nas 3 fases da operação. 14 pessoas foram presas no Rio de Janeiro acusadas de fraudes em cartórios. Entre os presos está Manuel José da Silva, de 83 anos, dono de um grande cartório na Baixada Fluminense. O idoso tem uma doença pulmonar e seguiu para a cidade da polícia de ambulância. De acordo com os investigadores, cartórios do Rio e da Baixada Fluminense adulteravam registros de imóveis e terrenos e os transferia para o nome de outras pessoas. Até a assinatura de mortos eram falsificadas. Os presos vão responder por estelionato, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa. Esta foi a segunda fase da operação. Na primeira, em 2017, 22 pessoas foram presas. Um ex-padre que virou delator da Operação SOS, desdobramento da Lava Jato no Rio, confessou que participou de um desvio de 52 milhões de reais dos cofres do Estado, envolvendo organização ligada à Igreja Católica. As informações são da revista Época. A investigação do desvio envolvendo a Organização Social Católica Pró Saúde corria em segredo até o caso ser citado pelo ex-governador Sérgio Cabral em depoimento nesta semana. Essa Pró Saúde certamente tinha esquemas de recursos que envolviam inclusive religiosos. Eu não tenho dúvida, o Dom Orani devia ter interesse nisso. Com todo respeito ao Dom Orani, mas ele tinha interesse nisso.
O ex-padre Wagner Augusto Portugal, segundo a revista Época, foi durante anos o braço direito do cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. Em delação premiada, ele teria confessado participação em um desvio milionário envolvendo a ProSaúde em 2013. A entidade é uma das maiores em gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do país. Também, de acordo com a Época, o patrimônio da ProSaúde cresceu de 750 milhões de reais em 2013 para 1,5 bilhão em 2015. Em resposta à denúncia, a Arquidiocese do Rio de Janeiro disse que a Igreja Católica no Estado e seu arcebispo têm o único interesse que organizações sociais cumpram seus objetivos, isso na forma da lei, em vista do bem comum. Já a ProSaúde afirmou que a nova diretoria da entidade, que assumiu em 2014, colabora com as investigações da Operação SOS desde 2017 e que vem implantando diversas medidas para aumentar a transparência em suas operações. São acusações gravíssimas que, como todas as delações, precisa ser comprovada. Dom Tempesta é uma figura séria que tem merecido o respeito de todo o país. Uma tentativa de assalto assustou moradores da zona sul de São Paulo. Um grupo invadiu uma agência bancária e houve troca de tiros com a polícia. Pedestres e motoristas ficaram em meio ao tiroteio. Alguns fizeram conversões proibidas para fugir dos disparos. Nesse vídeo, passageiros aparecem deitados no chão de um ônibus. A tentativa de assalto a essa agência bancária aconteceu por volta do meio-dia. Quando a polícia chegou, foi recebida a tiros de fuzil pelos bandidos. Depois de quase 1 hora de negociação, a quadrilha liberou todos os reféns. Já foi 4, já zerou lá, né? Já foi tudo, né? Em seguida, os 9 criminosos se entregaram e foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, o grupo especializado em roubo a banco já era investigado há mais de 2 meses. No interior de Minas, uma briga de trânsito terminou com uma idosa dando um golpe de jiu-jitsu em outra mulher que acabou desmaiando. A confusão foi em uma avenida de Poços de Caldas na tarde de ontem. Um homem de camiseta rosa desceu do carro para brigar com outro motorista. A esposa também entra na briga. É quando 2 homens e uma senhora aparecem para tentar acalmar os ânimos. A idosa então aplica um mata-leão na mulher, que cai desmaiada em poucos segundos. A vítima, de 39 anos, foi atendida no hospital e passa bem. Até o momento, a senhora não foi localizada para esclarecer o caso. Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta e 3 feridas na madrugada de hoje em Guarulhos. O acidente ocorreu no quilômetro 227 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. O caminhão ficou pendurado no viaduto e o carro pegou fogo. A carreta precisou ser resgatada com um guindaste e o motorista não se feriu. Uma mulher que estava no carro morreu. 2 homens foram levados ao hospital. A Prefeitura de São Paulo e a Guarda Civil Municipal realizaram na manhã de hoje uma operação de combate à falsificação e à pirataria no Shopping do Brás, região central de São Paulo. Cerca de 50 toneladas de produtos foram apreendidas e o local foi interditado. A decisão judicial pela busca e apreensão dos produtos foi tomada após o pedido de marcas internacionais que alegam prejuízos pelo comércio ilegal. 100 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a região metropolitana nos últimos dias. Desde a última terça-feira, mais de 1 milhão de clientes ficaram no escuro. Luz de velas, só assim para conseguir enxergar nessa escuridão. Patrícia mora com a mãe em Osasco, na Grande São Paulo, e está nesta situação desde terça-feira. O telefone e o aparelho de som queimaram. E o pior, tem muita comida na geladeira que já estragou. A conta está em dia e não é nada barata. A gente tenta ligar, eles só colocaram a URA
para atender a gente, né, o atendimento eletrônico, a gente só tinha a possibilidade de colocar o número da instalação e a falta de energia. E eles não davam nenhum tipo de previsão. A rua inteira da Patrícia ficou sem energia depois que uma tempestade atingiu a região no começo da semana. Esta escola de inglês e espanhol precisou suspender as aulas para os mais de 500 alunos. A gente não consegue trabalhar, a gente usa muita tecnologia dentro das nossas aulas e não tem como usar nada de tecnologia. A redação de um jornal impresso que circula em Osasco e em cidades vizinhas também foi fechada. Para escrever por aqui, só se for a moda antiga. É um prejuízo incalculável, porque nós temos os anunciantes do jornal que estavam datados para amanhã, infelizmente a gente não vai publicar. Agora eu vim até uma lanchonete que já teve um prejuízo de mais de R$3.000, porque todos os sorvetes que estavam no refrigerador tiveram que ir para o lixo. Os produtos aqui da geladeira, já estão apodrecendo. E aí uma forma de improvisar, de tentar salvar alguns desses produtos, foi colocá-los aqui nessa caixa térmica. Mas pelo cheiro, eles também não vão durar por muito tempo. A gente perdeu também os clientes que vieram comer, não tinha como atender. O diretor de operações da Enel afirmou que várias equipes estão nas ruas, mas não deu um prazo de quando tudo será resolvido. A previsão é difícil de dar, porque a gente precisaria combinar com São Pedro, né? E essa combinação ela não existe, infelizmente, né? Então, o que nós temos garantido é que nós vamos ter esse contingente 5 vezes as equipes de campo, 2 vezes a equipe de call center. Isso vai ficar até que a gente normalize a situação. Vão eles ficar mais de 48 horas sem energia dentro de casa. Entendeu? Vendo carne estragar, vendo tudo estragar. Não é fácil. O consumidor que se sentir lesado pode procurar uma unidade do PROCON mais próxima ou ligar no 151. Isso é simplesmente incompetência e desdém dessa empresa, a Enel. Garanto a você que a conta chega com pontualidade britânica às mãos das vítimas dessa empresa. Nós vamos esperar providências do governo. Isso é uma vergonha. Olha, a chuva não tem dado trégua e o resultado disso é que a capital paulista teve o mês de fevereiro mais chuvoso em 15 anos. E a Gabriela de França tem mais informações para a gente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cláudia. Muita água, né? Boa noite, Boris. Boa noite para você de casa. Olha só, várias capitais do Brasil tiveram chuva aí acima da média no mês de fevereiro. Agora, a capital paulista choveu muito mesmo. Só para a gente ter uma ideia, olha, em janeiro e fevereiro caiu aí o equivalente a 40% de toda a chuva esperada para o ano todo. E aí o resultado, né, dessa chuvarada foram aí os transtornos que a gente viu durante essa semana, né? Árvores caíram, bairros ficaram sem energia, como a gente viu aí na reportagem. Ontem à noite, parte do asfalto dessa avenida na Zona Sul cedeu. Esse carro foi parar dentro do buraco. Olha só, pela manhã deu para ver bem o tamanho aí da cratera que se formou no local que precisou ser interditado. Agora, a chuva também trouxe aí notícias boas, né? Parte dessa água, boa parte caiu sobre os nossos mananciais, melhorou a situação dos reservatórios, principalmente do sistema Cantareira aí, que subiu de 39,3% em dezembro para 47,2%, mas lembrando aí que as próximas estações, outono e inverno, são estações extremamente secas, a gente precisa ter aí água, né, para enfrentar. Bom, e março já começa com muita chuva sobre todo o sudeste do Brasil, mas principalmente entre Rio de Janeiro, sul de Minas e São Paulo. Na capital paulista, amanhã o dia vai ser mais ou menos como hoje, bastante instável, com chuva. No final de semana o tempo até pode abrir um pouco mais, mas ainda assim tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Agora, Rio de Janeiro, atenção, viu? Alerta para muita chuva nos próximos dias. Chuva que tem potencial aí para causar alagamentos e deslizamentos. O tempo só deve melhorar lá para segunda-feira. E a sexta-feira promete-se aí com pancadas de chuva em grande parte do Brasil. Só não vai chover nessas áreas em amarelo, que pega aqui todo o Rio Grande do Sul. Então vamos lá para Porto Alegre, onde a sexta-feira promete ser bastante ensolarada, muito sol, vai estar quente também, máxima chega aos 28 graus. Agora a gente vai para o Espírito Santo, em Vitória, a capital capixaba entra nessa sexta-feira aí na rota dos temporais, é chuva forte com vendaval e raios.
Mesmo assim, temperatura, olha, de 33 graus. E tem sido assim durante todo esse mês lá em Vitória, muito quente. Tá tão quente que até os jacarés resolveram sair de casa, olha só. Ao menos 15 jacarés de papo amarelo foram resgatados aí nas ruas da Grande Vitória. Segundo especialistas, por conta aí da alta temperatura, o metabolismo desses animais aí aumenta e eles procuram outros ambientes. Eles foram resgatados, capturados, receberam chips e foram devolvidos à Mata Atlântica. Agora, Cláudia Borges, já pensou sair de casa e se deparar com um desses na porta de casa? Que susto! Dá um susto, né? Uma ótima noite para todo mundo. Obrigado, Gabi. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. O carnaval no Rio de Janeiro está ameaçado. O Ministério Público do Rio pediu a interdição do Sambódromo, onde amanhã já devem começar os desfiles das escolas de samba da Série A. Nós vamos ao vivo com o repórter Tony Vendramini ao Rio de Janeiro. Boa noite, Tony. Oi, Boris. Oi, Cláudia. Boa noite a todos que nos acompanham. Na ação, o MP pede que o Sambódromo seja interditado caso o Corpo de Bombeiros não emita uma autorização especial que certifique o atendimento mínimo necessário para a segurança dos frequentadores. Caso este documento seja concedido, o desfile das escolas de samba será realizado normalmente. No pedido, os promotores reforçam que o Sambódromo já está interditado preventivamente pelos bombeiros para sediar qualquer tipo de evento. O MP também pede que a liberação seja condicionada à assinatura de um termo de responsabilidade pela Rio Tour e pela Liga das Escolas de Samba, garantindo as condições de segurança. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. O carnaval ainda não chegou, mas já tem festa no Recife. Hoje é o dia da montagem do Galo da Madrugada, o maior bloco carnavalesco do mundo. E a nossa equipe de reportagem foi lá conferir. Todo ano é o mesmo alvoroço. O gigante chega e rouba a cena no centro do Recife. Foto é quase obrigatória. Socorro quis garantir o melhor ângulo e pediu ajuda pra gente. Eu achei muito bonito, diferente, né? Tá terminando ainda, né? Tem muitas coisas ainda para serem feitas, mas bem reverente, né? Bem estiloso. E os foliões aproveitam para dizer o que acharam. Deixou um pouquinho a desejar, viu? Assim, a expectativa era que ficasse mais apresentável. Achei maravilhosamente belo, porque o galo é o galo. Não gostei não, se ser sincera. Os outros anos foram melhores. Eu achei ele muito bonito, né? Ao contrário do que muita gente estava dizendo. Aliás, para nós pernambucanos, essa é uma análise séria, importantíssima. Afinal de contas, o Galo da Madrugada é o maior ícone da folia aqui na nossa terrinha. O bloco foi fundado em 1978 pelo carnavalesco Enéas Freire e desde então acumula fama pelo mundo. A única coisa que muda nessa tradição é o figurino do galo e a quantidade enorme de foliões que todos os anos tomam as ruas para saudar este gigante. E bota gigante nisso. De pé, o galo terá 28 metros de altura e 5 toneladas. Cerca de 20 pessoas trabalharam na alegoria. Este ano, materiais reciclados da indústria da moda do agreste pernambucano foram utilizados para compor a escultura. É uma homenagem aos artesãos. E seja qual for a opinião do público sobre a beleza do galo, não é nenhuma lenda urbana afirmar que este ano vai ter mais de 1 milhão de foliões para brincar no bloco. O Paquistão anunciou que vai entregar à Índia um piloto capturado ontem na região da Caxemira. A decisão é uma tentativa de diminuir as tensões entre os dois países. O primeiro-ministro paquistanês afirmou que o piloto será liberado amanhã como um gesto de paz, mas alertou que o país vai retaliar qualquer nova ofensiva militar da Índia. O Paquistão anunciou ontem a captura do piloto após derrubar 2 caças do país vizinho. O governo indiano disse estar feliz com a liberação do militar, mas afirmou que os paquistaneses estão apenas cumprindo normas internacionais. A tensão na região ainda preocupa e provocou cancelamento de voos. A segunda cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, terminou de forma inesperada. O enviado especial a Hanoi, Marcelo Espíndola, conta os detalhes. O encontro do último dia da cúpula começou logo pela manhã, mas a mesa preparada para o almoço ficou vazia.
Sem acordo entre os líderes dos dois países, a reunião terminou antes do esperado. A cerimônia para a assinatura do tratado foi cancelada e a coletiva de imprensa com o presidente norte-americano começou 2 horas mais cedo. Aos jornalistas, Donald Trump disse que não houve resolução porque o líder norte-coreano exigiu a retirada total das sanções econômicas como condição para desinstalar Yongbyon, o coração do programa nuclear da Coreia do Norte. O ministro das Relações Exteriores norte-coreano rebateu, dizendo que o país quer o fim de apenas parte das sanções. Washington quer que Pyongyang acabe com todo o programa nuclear, inclusive com as usinas de enriquecimento de urânio que funcionam em lugares secretos no país. Segundo Trump, o jovem ditador ficou surpreso quando soube que os Estados Unidos têm conhecimento das ações nucleares secretas que acontecem na Península Coreana. Os documentos estavam prontos para serem assinados, mas isso não era apropriado. Eu prefiro fazer isto certo do que rápido. Apesar da falta de um resultado positivo durante coletiva à imprensa, Donald Trump destacou que um avanço está em curso, como a liberação dos reféns que estavam sob o domínio norte-coreano, a suspensão dos testes de mísseis balísticos e a promessa da Coreia do Norte de que o armamento nuclear não voltará a ser testado. O presidente dos Estados Unidos deixou Hanoi sem planos para uma terceira cúpula, mas com a intenção de manter o diálogo. Vamos manter nossas relações e ver o que acontece num próximo momento. O ditador Kim Jong-un foi embora sem dar nenhuma declaração. Marcelo Espíndola, enviado especial a Hanoi para o Rede TV News. A Coreia do Norte, que se sente ameaçada pelos Estados Unidos, não vai trocar as suas armas atômicas por um tratado que, na verdade, acaba sendo um pedaço de papel. Tudo é possível, mas um acordo que acabe de fato com o arsenal nuclear de Pyongyang é um ingênuo sonho de uma noite de verão. O ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, foi absolvido no processo sobre o atentado terrorista contra a Associação Judaica, a AMIA, em Buenos Aires, em 1994. A justiça considerou Menem inocente da acusação de ter atrapalhado as investigações. Para a promotoria, ele acobertou a participação de um homem de origem síria que tinha vínculos com a família do ex-presidente. O ex-secretário de inteligência, Hugo Anzorregui, e o juiz original da causa, Juan José Galeano, foram condenados. O ataque ao prédio da Associação Mutual Israelita-Argentina deixou 85 mortos e 300 feridos. O Irã é acusado de patrocinar o atentado, mas nega a participação. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve ser denunciado por envolvimento em 3 casos de corrupção. O procurador-geral do país pretende acusar o premier de fraude, suborno e quebra de confiança. Segundo a Procuradoria, Benjamin Netanyahu teria ferido a imagem do serviço público ao agir em conflito de interesses em 3 casos. O primeiro-ministro será ouvido antes da formalização da denúncia. Ele nega as acusações. Netanyahu concorre ao 4º mandato seguido nas eleições de abril. A classificação do Corinthians diante do Racing na Copa Sul-Americana foi emocionante. A decisão foi nos pênaltis e a Rede TV mostrou tudo com exclusividade. O último que eu peguei, eu acho que eu fui mais por feeling, que ele não tinha. E eu acho que no posicionamento da bola ali, ele deixou um espacinho para de repente botar o pé para firmar e bater cruzado, e eu segui meu feeling e consegui defender o pênalti. Mas não foi só Cássio quem brilhou e fez história nesta quarta-feira. Com a transmissão exclusiva de Racing e Corinthians, a Rede TV alcançou uma das maiores audiências de todos os tempos, chegando a ficar em primeiro lugar. Foram 14 minutos na liderança, 16,3 pontos de pico, 9,9 de média. Uma conquista que enche de orgulho o maior responsável pela parceria entre Rede TV e DAZN. Quando nós
chegamos à liderança na audiência, na hora da cobrança dos pênaltis, aí não teve jeito. Eu me joguei aqui no chão, os meus companheiros de trabalho também se jogaram aqui. Foi uma coisa muito espontânea, tamanha era a alegria, tamanha é essa alegria que a gente ainda está vivendo. A hashtag Corinthians na Rede TV dominou a web. Foi um dos assuntos mais comentados do mundo durante 2 dias. Além de ficar no topo dos trending topics, esteve entre os 16 temas mais discutidos. Não por acaso, a dobradinha entre o marketing da emissora e do Corinthians possibilitou a divulgação desse jogão nas redes sociais do clube. Claro que o bando de loucos aprovou a ideia. Eu fiquei muito sensibilizado, por exemplo, pelo engajamento nas redes sociais. Como as pessoas compraram essa ideia de ter uma opção em TV aberta de um evento tão importante como foi a Sul-Americana. Isso é o futebol, é isso que nos motiva, essa emoção que atrai milhões e milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro. E é isso que a gente está oferecendo para você que é o nosso público da Rede TV. Morreu hoje, aos 89 anos, o maestro e compositor André Previn. André Previn nasceu na Alemanha e mudou-se com a família para os Estados Unidos em 1939. Eles eram judeus e fugiam da perseguição. O compositor fez uma carreira de sucesso em Hollywood. Foi nominado 13 vezes ao Oscar e levou 4 estatuetas. 2 de melhor música original com Gigi e Porgy and Bess e 2 de melhor trilha sonora com Irma La Dulce e My Fair Lady. Previn também foi maestro das orquestras mais importantes do mundo, como a Sinfônica de Londres e a Filarmônica de Los Angeles. A atriz Mia Farrow, ex-mulher do compositor, fez uma homenagem nas redes sociais. Ela escreveu: "Que você descanse em gloriosas sinfonias." O Rede TV News termina por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.